Sexta meditação. Jesus sofre com você. Tema: Você sofre, é verdade, disse Pio. Não tema, pois Deus o acompanha. Você sofre, mas tenha confiança também que o próprio Jesus sofre em você e por você. Oração de abertura. Rezemos com Pio conforme ele medita nos sofrimentos de Cristo. Ó Jesus, não deixeis que nada me separe de vós. Deixai-me agarrar-me aos vossos sofrimentos, amando-vos até os limites das minhas forças. Concedei que eu morra convosco no Calvário e que ascenda a vós em glória, onde vou amar-vos pessoalmente nos céus e cantar glórias a vós na eternidade. O exemplo de Padre Pio. Desde a infância, Padre Pio desejava identificar-se com a paixão de Cristo, a tal ponto que se via chamado às mortificações corporais, práticas que eram mais comuns e mais bem aceitas na sua época do que o são hoje. Quando Giuseppa, sua mãe, descobriu que o filho regularmente batia em si mesmo com uma corrente, ficou muito preocupada. Ao perguntar-lhe por que o fazia, Pio disse-lhe que tinha de bater em si mesmo, tal como os judeus bateram em Cristo. Contudo, por toda a sua vida, Padre Pio foi chamado a sofrer não pelo sofrimento em si, mas pelo sofrimento como uma forma de aproximar-se de Cristo e de sofrer pelo bem da humanidade. Como São Paulo, acreditava que eu agora me alegro nos sofrimentos por vós e completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. É claro que Cristo não precisa de nossa ajuda para salvar as almas. O sofrimento dele, por si só, foi a redenção da humanidade. Porém, Deus concede-nos o privilégio de oferecermos os nossos sofrimentos junto a Cristo na cruz. Padre Pio acreditava que o nosso sofrimento tem sentido e valor num mundo corrompido pelo pecado. Em seus muitos êxtases, não raro oferecia a si mesmo como uma vítima ao Senhor em prol dos pobres pecadores. Padre Pio aproveitava todas as oportunidades de sofrer junto de Cristo, especialmente ao celebrar o sacrifício da missa. Aludindo às suas preparações para a missa diária, disse: Somente Jesus entende o que sofro ao me preparar para a dolorosa cena do Calvário. Segundo o padre Aurélio Laita, antigo vigário-geral da Ordem dos Frades Capuchinhos, Padre Pio fez da Eucaristia não só o centro de sua vida, mas também o momento de seu sacrifício diário, movido pelo desejo de partilhar do sofrimento de Cristo pelo bem da humanidade. Padre Pio sabia que a cruz de Cristo era central para a nossa compreensão do amor e do perdão de Deus. Quando abraçamos as cruzes de nossas vidas, crescemos em amor por Jesus, pois começamos a entender o grande sacrifício que ele fez por nós. Esta compreensão também nos proporciona a força necessária para sofrermos por Cristo. Aconselhava o santo: reflita sobre o sacrifício de Jesus na agonia da cruz, para o nosso bem, e também você encontrará força para sofrer por amor de Cristo. Padre Pio, sem dúvida, conhecia esta verdade desde a sua própria experiência, visto que encontrou forças para aguentar o sofrimento dos estigmas visíveis, as chagas sangrentas de Cristo, por 50 anos, de 1918 até a sua morte em 1968. Ele entendeu que não podemos ter a experiência da glória da ressurreição sem a experiência da cruz do Calvário. Em 16 de setembro de 1916, em carta a um de seus filhos espirituais, recomendou que, em meio às provações e aos sofrimentos, a alma deve meditar em Jesus. A alma deve ter como hábito a meditação na vida, paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade que, dada a nossa condição, não está em nosso poder manter o pensamento sempre fixo em Deus, mas é preciso darmos o nosso melhor para nos mantermos, como for possível, na presença dele.
Isso podemos e devemos fazer trazendo à mente de tempos em tempos a grande verdade de que Deus nos vê. Não se preocupe se as provações aumentarem, pois está escrito que as almas que mais se aproximam de Deus devem ser as mais testadas. Que o pensamento consolador de que o Pai Celeste o considerou digno de ser semelhante ao seu Filho, mais amado, o encoraje a sofrer de maneira resignada. Coragem, pois, e siga sempre em frente. Você obterá a recompensa reservada às almas fortes. Enquanto experimentamos dores e provações, talvez ainda nos perguntemos por que devemos oferecer a Deus os nossos sofrimentos. Conforme explicou um dos biógrafos de Padre Pio, estamos jogando com apostas altas, a maior de todas, salvar almas, como fez Padre Pio por meio de seu sofrimento redentor. Se tentarmos seguir o seu exemplo, perseverando com paciência e de bom grado, sejam quais forem os sofrimentos que nos acometam, então teremos parte nessa obra de salvar almas. Disse Pio: as almas precisam ser conquistadas. Ter esta verdade firmemente plantada em nossos corações pode nos ajudar a ver valor em nossas adversidades e a nelas perseverar com alegria, como fez Padre Pio. Pausa. Pense em um período da sua vida em que você sofria. Como Jesus sofreu, em você e por você? Palavras de Padre Pio. O Senhor dá-nos o fardo e alivia-nos de nossos fardos, pois ao conceder a cruz a um de seus escolhidos, ela fortalece a sua alma de tal modo que, por carregar o peso do madeiro, a alma é aliviada do fardo. Tal como a Virgem permaneça junto à cruz de Jesus e jamais lhe faltará conforto. Quando uma de suas filhas espirituais queixou-se a Padre Pio a respeito de seu intenso sofrimento, ele respondeu: não posso senão admirar e bendizer o nosso Pai Celestial por tão maravilhosa manifestação do seu amor divino por você. Como eu não me alegraria ao ver tantas provações a que o Senhor a submete? Não será a cruz a prova certa e infalível do grande amor de Deus por uma alma? Não poderia não me aprazer com você se não a visse passando por tantas provações. Então seja corajosa. Bendiga a mão que a aflige com o único propósito de santificá-la e de torná-la mais semelhante ao seu Filho unigênito. Não creia que o Senhor está irritado com você e por isso a submete a testes tão severos. Estaria muito errado ao pensar assim. O Senhor quer testar a sua fidelidade, quer inebriá-la com a cruz de seu Filho, quer purificá-la e quer aumentar a sua recompensa eterna. Recorde-se e mantenha viva em sua mente a imagem do Calvário, como a colina dos santos. Mas lembre-se também que depois de tê-lo subido, erguido-se a cruz e ter morrido nela, então você imediatamente ascenderá a outro monte chamado Tabor, na Jerusalém celestial. Lembre-se que o sofrimento tem vida curta, mas a recompensa é eterna. Reflexão. O sofrimento será sempre um mistério, mas podemos, como Padre Pio, abraçá-lo e utilizá-lo para o nosso bem e para o bem do próximo. Você crê, como São Paulo e Padre Pio, que somos chamados a tomar parte do trabalho redentor de Cristo? Deus realmente aceita e utiliza os seus sofrimentos oferecidos de bom grado pela reparação dos pecadores e por sua salvação. Você acredita que Deus pode ajudá-lo a aproximar-se dele por meio do sofrimento? Deus pode forjar o seu caráter por meio do sofrimento e ajudá-lo a crescer em compaixão. Você crê que Deus o fortalecerá pela sua graça enquanto você sofre? Deus não o abandona em meio a seus sofrimentos. Ele estará sempre com você. Nós temos escolha. Podemos olhar para as nossas vidas e permanecer nos problemas e nas dores que outros nos causaram. Podemos declarar que nossos pais não nos criaram corretamente ou que nos causaram tormentos.
Podemos colocar a culpa de nossos fracassos, falhas e fraquezas em pessoas de nosso passado. Mas que bem isso nos trará agora? Pense que tudo o que aconteceu com você no passado, tanto o bem quanto o mal, contribuiu para que você chegasse a este momento da sua vida em que você busca por Deus e por uma santidade maior, em que você ama Jesus e busca amá-lo mais. Se você eliminasse do seu passado algo ou alguém que você julga culpado pelos seus fracassos, talvez não tivesse chegado onde chegou. Examine como Deus falou com você nos seus sofrimentos passados e presentes. Visualize cada ocasião e imagine o Cristo crucificado presente em cada uma dessas situações. Depois dessa reflexão, inspire profundamente, desfazendo-se de todas as memórias dolorosas em sua mente. Depois, reconheça, aceite e agradeça a Deus pela sua poderosa presença na sua vida durante os maus e os bons momentos. Quando você, a sua família ou seus amigos estiverem sofrendo, medite. Eu agora me lembro nos sofrimentos por vós e completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Ou cantarole, em voz alta ou voz baixa, algum hino ou canção devocional. Relembre um período recente em que Deus permitiu que você sofresse. Como essa experiência de sofrimento fez com que você crescesse espiritualmente? Compartilhe a sua história com alguém de confiança. A Palavra de Deus. Com efeito, não recebestes o espírito de escravidão para estardes novamente com temor, mas recebestes o espírito de adoção, mercê do qual chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mas isto se sofrermos com Ele, para ser com Ele glorificados. Sim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória vindoura que se manifesta em nós. Oração de conclusão. Ó Jesus que sofreis, perdoai-me por não aceitar os mistérios do meu passado. Quando cada um deles aconteceu, eu poderia tê-los oferecido a vós para a salvação de outros e pela minha própria salvação. A partir de agora, Senhor, concedei-me a graça de aceitar meus sofrimentos, de uni-los com os vossos e de participar na vossa obra redentora.